Meu Deus, se tem um assunto que é tabu dentro da igreja, é falar sobre sexo, sobre sexualidade cristã. E por a gente não falar nesses assuntos, a gente dá espaço para que surjam inúmeros pecados sexuais e principalmente com mulheres. Oi, sou Gabriela Santos, sou cristã e adoro falar sobre diversos temas, conversar aqui para vocês. E eu gostaria muito de entrar nessa série de mensagens onde eu vou querer abordar aqui com vocês vários temas sobre sexualidade cristã. E hoje eu queria tocar nesse assunto principalmente para falar um pouco com mulheres, porque assim, até pode existir alguns assuntos sobre sexualidade, mas sempre é focada nos homens, né? Ou até mesmo a gente acha que as mulheres são super santinhas na área da sexualidade e o pecado é sempre pelo lado do homem, o que é uma grande mentira. Tanto que, um tempo atrás, a Tatá, eu esqueci o sobrenome dela agora, mas é a fundadora da Tá Beauty, Tá Beauty, cristã maravilhosa, foi no programa do Felca e contou, né, que tinha problemas com pornografia e todo mundo ficou de queixo caído. Como pode uma criaturinha tão fofinha, tão meiguinha, né, ter problemas com uma questão que aparentemente parece ser masculina? E o que não é, né? Então, pensando nisso, em outros casos, eu queria trazer essas conversas aqui para vocês e abrir esse espaço para que a gente consiga conversar de maneira santa sobre assuntos tão importantes como a sexualidade cristã. Então, vamos começar? Eu queria trazer para vocês um assunto muito pertinente, mas também assim um tanto quanto delicado. Então, eu vou ser o máximo respeitosa que eu puder, porque assim, a intenção da gente falar sobre sexo dentro da igreja e tudo mais nunca é para que a gente estimule de alguma maneira o pecado sexual. Muito pelo contrário, eu acredito que quanto mais a gente tenta deixar esses assuntos de lado, mais a gente cria curiosidade na nossa cabeça e a curiosidade matou o gato, né? Então, igual sempre dizem, mente vazia é a oficina do diabo. Por conta de ter aquelas curiosidades, de ter a mente vazia, a gente acaba pecando pela curiosidade. Então, alguns assuntos são importantes da gente falar, mas existe uma forma certa da gente falar, né? Como eu disse, não quero, muito pelo contrário, trazer a curiosidade para vocês. Eu quero expor de maneira santa para que a gente consiga compreender certas coisas e que aqui possa ser um espaço seguro da gente falar, não de forma pecaminosa, mas de forma santa. E hoje eu queria abordar um assunto bem específico, então, falando sobre um vídeo que eu vi no TikTok, que eu acredito que a autora apagou, a gente viu só algumas referências a esse vídeo, então não consigo trazer o vídeo aqui para vocês assistirem, mas basicamente era um vídeo de uma cristã, perdoa Deus porque não sabe o que fazem, ensinando outras meninas cristãs a identificarem o tamanho do órgão masculino por algumas formas, assim, sem ver de fato, certo? Por quê, gente? De onde vem essa curiosidade? Primeiramente, que vídeo errado, tá? Uma mulher cristã, muito menos na internet, não devia estar falando sobre essas coisas com outras mulheres cristãs. Eu já vou falar sobre isso. Mas por que surge esse pensamento? Nossa, eu quero saber qual o tamanho, assim, como é que eu vou saber, né? Por quê? Porque nós cristãs, nós temos a premissa de que não é pra gente fazer sexo antes do casamento. Tá certo? É bíblico, a gente tem que se guardar. E eu quero trazer, inclusive, um dos pontos, falar sobre isso com vocês, do porquê que a gente se guarda, por que é bom você se guardar. Não só porque é pecado, mas por outros motivos também. Mas esse medo que as meninas têm, por não conhecer e não ter o que o mundo vai chamar de test drive, que surge esse tipo de assunto, né? Nossa, mas eu vou casar sem saber, sem testar? Será que a gente vai ter uma vida sexual boa? E isso são coisas que passam na mente de muitas mulheres, homens também, mas de muitas mulheres cristãs, e por isso surgem conteúdos como esse. Mas, gente, não é assim que você vai falar sobre isso. Sabe por quê? Porque você ficar interessada nas partes íntimas de um homem, você tá pecando contra ele. Porque
porque você está desejando o corpo dele como se fosse um pedaço de carne. Ou seja, eu preciso avaliar como um cavalo, olhos, dentes, eu preciso avaliar para saber se aquela pessoa ela é boa o bastante para mim. Você entende como isso é uma postura extremamente egocentrista? E você está observando um filho de Deus não como o possível amor da sua vida, não como alguém que é amado por Senhor e é santificado por Jesus como você, mas você está olhando essa pessoa como um puro pedaço de carne. Gabi, então como que eu posso lidar com isso? Porque eu acredito, gente, que isso não vem na nossa cabeça do nada, né? Essas ideias, esses desejos, eu mesma, de nova, tinha muito esse pensamento, não de tamanho, mas eu pensava muito assim: será que eu vou ser feliz sexualmente quando eu me casar? Tendo em vista que nós cristãos não temos sexo antes do casamento e a gente não consegue saber se a pessoa é boa ou não. E isso não vem de nada, do nada, surgiu na minha mente, ó, não. Isso vem de coisas que eu já escutei ao longo da minha vida, de pessoas que não eram cristãs e que viviam vidas sexuais ativas, certo? Como você vai casar com alguém sem fazer um test drive e saber se a pessoa é boa ou não? Você vai passar o resto da sua vida frustrada sexualmente porque a pessoa não é boa e você não sabia antes de casar? E essas coisas que o mundo coloca na nossa mesa e que isso depois circunda na nossa mente. Mas eu queria trazer para vocês a verdade sobre isso. Porque se o mundo vem com esses argumentos, eu acredito que nós que somos santificados por Cristo devemos trazer o contra-argumento. E se você é uma pessoa que já escutou muito isso do mundo, ou das suas outras vivências, ou dos seus amigos, enfim, família, e está tentando entender, hoje eu quero que você assista esse vídeo e entenda um pouco sobre sexualidade cristã e como tudo isso que eu tô falando aqui se junta. Porque eu prometo que a minha cabeça é meio assim, eu vou falando, mas tem uma linha de raciocínio, eu prometo. Vamos lá. Primeiramente, tamanho do documento, tá bem? A gente já sabe cientificamente sobre isso, mas o que eu queria trazer para vocês, né? Por que é tão importante que a gente não tenha relações sexuais antes do casamento como cristãos, né? Abordando um pouco desses assuntos para você. É porque na palavra nós entendemos que isso não agrada a Deus. Então, por si só, não devíamos fazer. Mas existem outros motivos que você vai ouvir agora nesse vídeo que pode então te ajudar a entender um pouco mais profundamente do porquê que isso é errado. Espiritualmente, quando você faz sexo com uma pessoa, você entrega uma parte muito importante de você. Cientistas já afirmam que quando você faz sexo com uma pessoa, vocês literalmente se tornam um por uma fração de segundos, porque veinhas, digamos assim, não sei muito de ciência, mas microveias de sangue ali, capilares, se juntam e vocês literalmente se tornam um. Agora imagina você ter essa ligação tão importante com inúmeras pessoas. Partes de você vai ficando com essas pessoas. Partes da entrega, do emocional, do espiritual, da circunstância. E mesmo pessoas que fazem sexo casual ali, sem pensar, elas também estão deixando espiritualmente ali uma parte delas, mesmo que elas não admitam que emocionalmente elas não se apegaram com a pessoa, mas existe sim algum tipo de ligação. Tanto que a gente pode ver que pessoas que trabalham com áreas sexuais, que se vendem, se prostituem, elas são uma casca vazia. Você vê que as pessoas são tristes, porque a coisa de mais sacra, mais sagrada que elas tinham, está em pedaços e estilhaçada com muitas pessoas. Você olha no fundo do olho da pessoa, a pessoa não tem uma alma mais, parece. Então, isso por si só já era um grande motivo. Mas, na minha juventude, quando eu ia questionando esses pensamentos que amigas e família iam me trazendo, né? Eu comecei a pensar e perceber uma coisa muito importante também, sobre o porquê que é importante você não ter relações sexuais antes do seu casamento. Sabe por quê? Porque pela experiência também vem a comparação. A minha vida inteira eu ouvi mulheres que tiveram várias relações falando assim: ah, fulano era ruim
me tratava mal, mas era muito bom de cama. Ciclano fazia de tudo por mim, mas coitadinho, ele era péssimo na hora de fazer. Ah, Ciclano tinha uma coisa grande, o outro era pequeno, esse beijava de um jeito, o outro beijava de outro, blá, 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 blá. E a sua visão masculina, ela vai ficando em pedaços. É como uma colcha de retalhos. Porque você tem tantas experiências e tantos comparativos que, de forma ou de outra, mesmo que você esteja com uma pessoa e esteja feliz com aquela pessoa, você vai sempre ter um parâmetro para comparar. E quando você se casa com alguém por amor e vocês então começam a construir algo juntos, é uma terra nova, é um papel em branco, sabe? Então você não entra com esse peso, essa carga da comparação. E juntos vocês conseguem construir algo que vai ser santo, que vai ser bom. E óbvio, se você é uma pessoa que se converteu após ter essas relações, eu creio que Jesus ele é mais do que suficiente para te purificar e te tornar novamente um papel em branco, com certeza. Mas se você ainda está em tempo de não ter se entregado a ninguém ou não ter se entregado tanto, saiba que é melhor. E quando você se casa, você que tem essa curiosidade, vai casar, não vai fazer test drive, como vai ser? Vou te contar um segredo. Quando você se casa, você vai aprender tudo com o seu parceiro e isso é a melhor coisa do mundo. Porque vocês estão num ponto em que vocês dois não sabem o que vocês estão fazendo. E aí vocês vão descobrir juntos como é melhor, como é pior, como é bacana, vão dar risada, vai ser dolorido no começo, depois vão aprender como que é melhor e afins, mas vai ser uma construção. Você entende que você comprar um terreno vazio e você construir a casa ali com seu parceiro é diferente do que você trazer seu parceiro para uma casa que você construiu com outras pessoas? Pensa, a gente está construindo essa casa e, como eu disse, é quase uma colcha de retalhos. Você tem a decoração moderna de um lado, industrial de outra, borrou aqui, criativa ali, monocromático de um lado, do outro lado todo colorido e vira essa bagunça. E aí você escolhe então uma pessoa e você enfia aquela pessoa dentro daquela casa e ele fica perdido. Entende? Por isso é tão importante você escolher ser limpa e construir com a pessoa com que você está junto. E eu vou falar a verdade para vocês, quando vocês construírem a vida sexual de vocês juntos como uma folha em branco, com certeza vai ser, maravilhoso. Porque não vai existir, como eu disse para vocês, esse senso de comparação. Não vai ter com o que comparar. E muitas vezes a gente tem vivido maus casamentos, mundo afora, porque existe essa comparação excessiva. E a gente está falando de áreas sexuais, baseado em experiência, mas olha só, tem muita gente por aí que casou virgem, mas que era viciada em pornografia e então vive uma vida sexual baseada na imagem pornográfica. E o sexo no casamento, o sexo cristão, ele não foi feito para ser pornográfico, ele não foi feito para ser uma performance, ele não foi feito para agradar e atrair likes e atrair pessoas pagantes. Entenda de uma vez por todas a doença que é você assistir determinados vídeos, acessar determinados sites para o teu futuro casamento. Porque a mulher não vai ser tão flexível quanto aparece nos vídeos. Vai falar, opa, minha mulher é careta. O cara não vai ser tão grande quanto é nos vídeos. É óbvio, ele não tá tomando remédios e medicamentos. Porque naturalmente, gente, não é daquele jeito. As posições que são feitas em vídeos assim não são posições prazerosas. São puramente performáticas. Os gritos que você escuta, as jorradas que acontecem, nada disso é real. Mas nós estamos tão afundadas nessa podridão
que a gente começa a confundir as coisas e entender, será que o meu casamento é ruim? Em nome de Jesus, eu quero que o Senhor e o seu sangue nesse momento purifique a sua mente. Ore por isso. Ore para que o Senhor venha purificar a sua mente todos os dias, para que você não tenha esses parâmetros mundanos como o ideal do teu casamento. Você pode viver um casamento feliz, uma área sexual feliz e maravilhosa, sem ter como régua o mundo lá fora. O príncipe desse mundo é Satanás. E na palavra o Senhor diz que o que Ele quer para nós é melhor do que a gente poderia imaginar. Então, primeiramente, mulher que está me ouvindo aqui, jovem, não tenha essa ansiedade. E se essas coisas têm chegado ao seu coração, de duas uma, ou você está escutando muita gente que não está crendo no Cristo que nós cremos, ou você está contaminada com o pensamento do mundo, com Satanás, e você devia orar. Eu sempre conto, isso é um testemunho da minha vida, que desde muito nova eu já tive acesso à pornografia, desde muito nova. Eu acho que eu não sei nem me lembrar com quantos anos, talvez uns 9 anos, talvez menos. E por muito tempo, mesmo sendo criança, sei lá, eu tinha o quê? 11 anos, 12 anos, eu observava a área genital dos homens. E às vezes eu estava prestando atenção no que estava falando e estava olhando para aquela área. Os meus olhos eram atraídos para ficar observando aquelas partes de homens adultos, uma criança. E eu orava depois, quando eu fui entendendo isso, quando eu fui crescendo, 15 anos aquilo continuava e eu fui orando, Senhor, me ajuda a me concentrar nos olhos dos homens, das pessoas com quem eu estou conversando e não enxergá-las como um objeto. E Satanás, ele entrava na minha mente mesmo, por conta dessas brechas que eu abria em relação a vídeos que eu assistia, sites que eu acessava, e eu pensava em casais casados, eu imaginava eles fazendo os atos sexuais deles. Eu pensava, será que fulano é bom? Será que o casamento deles eles fazem isso, aquilo? Gente, você entende como isso é ruim? Pensar nisso sobre os seus amigos, pensar nisso sobre pessoas adultas em volta de você. Isso era o quanto Satanás tinha controle na minha mente, pelas brechas que eu abria. Então eu fui orando, fui me santificando e o Senhor foi abrindo realmente a minha mente, tirando tudo que tinha que tirar. E é por isso que a gente vê aí, gente, crianças sofrendo por tantas coisas. Mas Deus tem um plano de santificação para todas nós. E esses pensamentos precisam ser jogados fora mesmo, para que você entenda o bom, o agradável que vem de Deus. Entender que saber o tamanho do homem que você vai se casar não importa. Mas entender que se ele te amar como Cristo amou a igreja, com certeza a relação íntima de vocês, que também é importante para Cristo, vai ser maravilhosa. E você vai glorificar a Deus, mesmo na tua cama com teu marido. E você vai se surpreender falando, isso é maravilhoso, mais do que eu poderia imaginar. Sem a régua mundana que Satanás coloca nas nossas mentes. Então, em nome de Jesus, que você possa ter uma visão mais salvífica, santificadora sobre a sua sexualidade. Não enxergue homens como objetos. Não dê brechas para que a sua mente brinque, para que Satanás brinque com a sua mente, colocando pensamentos que são mundanos e não da igreja. E acima de tudo, não deixe isso escondido. Confesse para suas discipuladoras, tente não falar dessas coisas com homens. Confesse essas coisas para suas discipuladoras, para suas líderes, para suas conselheiras, para pastoras na sua igreja, para que assim você não caia na tentação. Porque enquanto você alimenta esses pensamentos, isso sempre vai te levar a se entregar de alguma maneira, a procurar de alguma maneira. E quando você não fala, aquilo cresce em silêncio, até que você se entrega, até que você busca. Pois é, nem todos os homens só que vão atrás.
Quando você está casada e você deixa isso crescer, você pode abrir espaço para olhar outros homens, se interessar, ir atrás e trair seu marido, adultério. Confesse em nome de Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha atingido a sua vida, que o Espírito Santo, não só o algoritmo, mas que o Espírito Santo entregue para quem tem que assistir. E, por gentileza, escreve aqui nos comentários qual a sua dúvida em relação à sexualidade cristã, a assuntos sobre sexo, sobre proteção, sobre casamento, que eu adoraria tocar nesses assuntos, nesses tabus, abrindo aqui com fé, com muita cristandade para vocês. Não deixe de escrever aqui nos comentários para que talvez vire um próximo vídeo aí nessa nossa série. Um beijo, fique com Deus. Amém. Tchau, tchau.